E é por isso o desespero que esses caras tinham para tirar o Bolsonaro do poder. Eu já trouxe aqui a pauta do complexo industrial de censura, como que várias coisas no Brasil que aconteceram quase que de forma mágica, né, de forma orgânica, mas não foram operações financiadas com recursos estrangeiros. E sobre esse assunto, poucas pessoas falam tão bem quanto o meu querido amigo, funcionário do Departamento de Estado, Mike Pence, ex-funcionário. E eu quero reagir com vocês sobre um novo vídeo dele falando sobre a tentativa da CIA durante o governo Biden de derrubar o Bolsonaro. Bota o vídeo para a gente, Bruno, mas só para vocês entenderem. Não estamos falando aqui de um doido, não é o Alex Jones que está falando. A gente está falando de alguém que trabalhava no departamento, trabalhava no governo americano. Vejam o que diz Mike Pence a respeito desse assunto. The Biden CIA tried to overthrow the Bolsonaro government in Brazil. Why did the Biden CIA try to overthrow the Bolsonaro government in Brazil? This was a pro-U.S. Political party. It was the person, Lula was tied at the hip with China, divested from all these U.S. contracts, massively reduced the footprint of U.S. aligned policies in the second biggest country in our hemisphere. And Brazil just announced like this $1.3 trillion climate finance initiative. And all of these people all these New York hedge funds and London banks who've skated towards this are in on that. You have, this is a crazy case. One of the biggest beneficiaries of the post-coup Lula's government in Brazil were all of the clean ethanol. George Soros' longest-standing equity investment at that point was a company called Adecoagra, which did clean ethanol fuel alternatives. The problem is it's it's part of its business. Part of it is it's not competitive on price with diesel-based fuels. So the only way to compete and win that market and make millions of dollars is if the government imposes a mandate, a quota that forces people to buy your product. Reparem só porque conecta que a gente estava falando antes. Estão absolutamente cagando enquanto a gente se mata por a visão política, é tudo interesse financeiro de uma porrada de... Well, George Soros co-sponsored those CIA-adjacent National Endowment for Democracy operations all over Brazil. Well, he's, holding an equity interest in the thing that day one, there's an imposed mandate to use those climate products. It's the same thing in Africa. You have like CIA regime change to force clean energy companies so that the people who sponsor the donors who sponsor the politicians who pick the staff of the CIA enacts policies that makes money for those hedge funds invested in climate finance. O que o ex-funcionário do governo americano está falando, atenção, é que a CIA é utilizada para o Bolsonaro do poder por conta de pessoas que ganham muito dinheiro com isso, com o governo Lula. So fucked up. I think that's what's happening in California. Without the regime change element. I think the kind of, I think you have investors who profit from this, and the only way those investments can be profitable is if government imposes mandates, quotas, and bans on alternatives to that product. I mean, that's kind of the way the vaccine market works. Só para, de novo, contextualizar. Esse é um vídeo de um ex-funcionário do Departamento de Estado falando com dados, dizendo quem é quem, que estava se beneficiando e falando no maior podcast do mundo, no podcast do Joe Rogan, falando no maior podcast do mundo sobre como a CIA trabalhou para Jair Bolsonaro do poder. Vejam o tamanho do tentáculo desse caras. Eu falo aqui de puxa-saquinho da Conib, mas a gente está falando do tamanho da briga que a gente compra e tenta ganhar, mesmo em condições tão desiguais. O que está fazendo aqui
é uma briga em condições desiguais. A esquerda compra todo mundo, oferece cargo para todo mundo, controla a mídia, controla as instituições, controla influenciadores. E aí você isso com o esforço da CIA durante o governo Biden, as dezenas de milhões de reais e dólares da USAID direcionados ao Brasil para implementar a censura, soma pressão em cima das Big Tech para impedir que você fale. Às vezes, e você olha assim, meu irmão, olha, puxa o caso do Daniel Vorcari e fala, caralho, tá ganhando o cara do judeu presidente da com contrato, até o escritório de advocacia da mulher do Alexandre de Moraes, até o Toffoli, até o ex-ministro da Economia, o ministro da Justiça, um monte de empresários junto, conectando os dois caras, presidente do Partido do Centrão, a mídia, influenciador, você vai falando assim, caraca, meu irmão, quanto é impossível. E é por isso o desespero que esses caras tinham para tirar o Bolsonaro do poder. Porque todas essas tetas estavam secas. A teta de todos esses caras, a teta da Globo com verba de publicidade, a gente mostrou aqui no programa, a teta dos artistas. Os mesmos que hoje não a Amazônia queimando mais do que a rosca dos artistas e nem todo mundo caladinho.